segundo semestre de Marx. A gente vai ter um mini curso agora com o professor Jean sobre Marx e o conceito de história do tempo presente na crise da economia política de 1867. Passa a palavra ao camarada Jean. Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos de hoje. Vem no formato minicurso, na realidade, né? O minicurso tem formalmente tem toda uma proposta pedagógica, singular e tal, lousa e tal. Na realidade, o minicurso que ultimamente eu vejo acaba sendo bate-bola mesmo, né? Acaba sendo, enfim, as comunicações normais. Esse título, né, ele é fruto de um trabalho inicial, na realidade, né, está em andamento, com desenvolvimento de diálogo com um professor de História lá da Unesp de Marília, né, onde a gente vai tentar transformar essa problemática em uma problemática de curso de pós-graduação. Quando eu falo Marx, o conceito de história e tempo presente, na crítica de 1867, perdão, eu estou tentando chamar para discussão o conceito de história, não só no Capital 1, mas, enfim, toda a trajetória de produção intelectual engajada do Marx, né? Então, isso demanda anos, não se trata de um projetinho para ganhar bolsa ou tipo de coisa, né? Se trata de elencar um objeto problematizando ele de estudo, certamente, por toda a existência de militância, toda a existência, não é um cursinho para ganhar título de doutor, esse tipo de coisa, né? Então, deixando claro que é uma ideia ainda em esboço, né? Não tem aqui as certezas violentas, né? A título mesmo de apresentação para instigar o debate, né? A respeito dessa temática. Eu apresentei para a coordenação do seminário a proposta, né, de justificativa, com justificativos, objetivos de uma emenda, né? São 10 eixos temáticos que eu pretendo abordar aqui nessa tarde, todos eles eu julgo ser extremamente interessantes. Vou fazer os 5 primeiros eixos temáticos agora, depois a gente faz um intervalo na hora que der ele, porque senão ninguém é de ferro, né? Tanto eu aqui como vocês aí, faz um intervalinho de 10 minutos, daí a gente retoma para poder continuar a discussão. A abertura de perguntas, assim, como é um mini curso, e sem muitas formalidades, né, o camarada ou a camarada que tiver, enfim, pode interromper, acho que a qualquer momento, acho que é legal assim, né, daí a gente faz esse bate-bola. Eu vou só apresentar rapidamente aqui, antes de entrar propriamente dito na temática, os eixos temáticos, né, para todo mundo aí. Eu não sei se deu para mandar por e-mail, enfim, mas o primeiro eixo se chama assim, uma indagação, problematização, né? Marx era um historiador? Uma outra coisa que eu preciso falar antes de continuar a leitura, me desculpe. Por isso eu gostaria que fizessem perguntas mesmo no decorrer da explanação, porque vai ser uma comunicação focalizada na historiografia, né, de acordo com a tradição historiográfica, né, que é muito forte aqui. Hoje de manhã falamos rapidamente a tradição francesa. Mas, enfim, né, não é a ideia não é fazer uma comunicação para historiadores, né? Mas vai ter esse viés, certamente, mas a gente não pode ficar preso a essa ideia de uma fala para historiador, uma fala para sociólogo, uma fala para antropólogo, né? A gente tem que transcender essa porra aí. Desculpe, essa questão. Bom, o primeiro eixo, então, Marx era um historiador, é uma problematização, né, que eu vou tentar desenvolver aqui com os senhores e as senhoras. O segundo eixo temático, Marx e a historiografia da sua época, século XIX. O terceiro eixo, o conceito de história na trajetória intelectual do Marx. O quarto, a teoria da história marxiana. Observe que cada ponto desse aqui já é um elefante não, né? Sei lá, se fosse ter que quantificar, ia ter que ser em mol aqui, né? A quantidade de tempo necessário para falar de cada um desses tópicos aqui. Portanto, é no sentido de esboço mesmo. O quinto eixo temático, para fechar o primeiro bloco, é o tempo presente e a speech de Marx no século XIX. Segunda parte, depois do intervalo, o sexto eixo temático, que é a produção intelectual crítica de Marx sobre a história do tempo presente em 1867, né, no Capital 1. O sétimo eixo temático, a crítica da economia política e a crítica da história, e a escrita sobre a história
do tempo presente imediato. Aí, né, a gente vai tentar abordar esses conceitos aqui também em 67. O 8º eixo, a escrita da história em Marx para além dos historiadores do seu tempo presente. O 9º eixo temático, a história em migalhas, a construção da perspectiva marxiana no trabalho intelectual do historiador sobre o tempo presente. E o último eixo temático, o método marxiano como elemento central do trabalho intelectual na sociedade de classes, o reestabelecimento da perspectiva política revolucionária na construção do conhecimento historiográfico. Bom, só um eixo temático daí, enfim, depois quem quiser, está disponível aqui para tirar xerox. Eu apresento uma bibliografia principal, da qual vem me apoiando para fazer as discussões desse estudo, e bibliografia um pouco mais geral também pertinente a esse estudo, né? Não vou ficar citando aqui, porque vai gastar mais o tempo à toa aqui, está aqui, é só xerocar ou ver quem quiser. Pois bem, há uma tradição muito forte na historiografia, e, sobretudo nos historiadores com uma certa militância política. Aí você tem desde, enfim, tem a tradição marxiana, né? Dessa tradição marxiana você tem uma série de historiadores que postulam, né, de acordo com essa problemática, postulam o quê? Que Marx era um historiador, ou ainda, ao mesmo não postularem, né, comungam da ideia de que pode dar uma olhada para o Marx, para a produção marxiana, como o Marx sendo um historiador. Agora, é claro que eu me refiro assim, a pontos dentro da tradição marxiana, né? Agora também dentro dessa tradição, né, eu acho que é hegemônico o posicionamento de que não dá para ficar falando de um Marx historiador, de um Marx sociólogo, de um Marx antropólogo, né? Eu conheço, né, até o pessoal da antropologia que quer porque a gente recorre a quê? Ao espancamento do Marx, né? Então tem um Marx do PCdoB, tem um Marx do PT, tem um Marx, né, do IPS, né, enfim, e aí vai. Esses estudos aqui, então, já tentando entrar no primeiro eixo temático, para esse tempo, para esse momento, além do debate, do diálogo lá com o professor Odair, da Unesp de Marília, que tem uma perspectiva até me assustou quando o Odair interessou por esse projeto, porque ele trabalha outra coisa, trabalha em migração italiana, exposto lá, mas enfim. Mas essa problemática, ela é fruto de um contato não orgânico, literalmente, nem um contato presencial, mas com o Instituto do Pensamento Karl Marx de Buenos Aires. É o meu referencial maior para fazer esse estudo sobre a concepção de história, né, na produção marxiana. Num diálogo maior, por incrível que pareça, não é tão forte, né, com alguns centros aqui no Brasil, mas eu acho que é um local em que existem historiadores seriamente comprometidos em tentar entender a perspectiva de história na produção do Marx, né? Então, eu acho que é legal delimitar o terreno nesse sentido. Pois bem, aí a questão é essa. Marx é um historiador? Eu acredito o seguinte, que toda produção do Marx e do Engels, né, eu vou focalizar, essa é outra também a parte que eu tenho que fazer, Marx, né, eu estou focalizando Marx, mas em grande medida essa produção é elemental, nela é elemental ao posicionamento e à contribuição do Engels, né, sobretudo para a história mesmo, a concepção de história, né, isso é muito importante, porque não se trata também de discurso moralista, de fazer justiça ao Engels, eu acho que é desnecessário isso, né, não precisa de fazer justiça a ele, mas o fato é bom deixar claro que o pensamento sobre a história do Engels é o norte muito influenciador dessa concepção de história no Marx, né, no que diz respeito ao momento de produção dos dois ali. Pois bem, tem um texto de um historiador franco-hispânico, Pierre Vilar, né, ele tem uma ligação com a terceira geração dos historiadores das escolas do Zanal, na França. E o Pierre Vilar, tem pouco texto dele traduzido para o Brasil, para o português, em espanhol tem bastante texto dele, né? E tem um texto